Esta é uma exposição que nasceu da minha pesquisa no sótão do Tribunal Judicial da Covilhã. É uma exposição que está dividida em 3 partes. Uma sobre marcas de água nos processos judiciais, que penso que será uma novidade a nível até nacional, porque nunca vi nada igual. Portanto, tem a ver, de facto, também com todo um conjunto de fábricas e de produção de papel existentes essencialmente em toda a região ali da Lousã, da Serra da Lousã e de Góis, mas também de Tomar, e em especial uma das fábricas que ainda está em funcionamento, que tem mais de 300 anos, que é a Companhia de Papel de Prado, que neste momento se chama Prado Cartolinas, e que também, de facto, apoiou a feitura do livro. Livro esse que estará também nesta exposição, numa das partes, que tem a ver, de facto, com alguns dos processos que eu usei para criar as personagens e para criar as 32 histórias do livro, que estarão também disponíveis na exposição e que podem ser apreciados. De facto, os processos reais, a preto e branco, nessa época, e com as personagens que, de facto, deram vida e alma ao livro. Além destas 2 partes, também ainda temos uma parte ligada aos 200 anos do liberalismo. Não poderíamos perder essa oportunidade, porque o próprio livro começa, a primeira história será em 1820, portanto, na altura em que, de facto, há a Revolução Liberal em Portugal, em que há o constitucionalismo, em que se corta com o absolutismo anterior. Também há uma parte mais, digamos, mais pedagógica e mais ligada e com mais interesse para as próprias escolas, para que tem a ver com o nascimento do liberalismo em Portugal, em que, de facto, também colocamos um livro de banda desenhada feita por um autor de Trancoso, Santos Costa, meu grande amigo, em que aproveitámos, de facto, um livro que ele fez sobre o primeiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Também foi uma das personagens que fez parte do Sinédrio, que deu origem depois à Revolução Liberal, ao Vintismo. Portanto, a exposição será feita e será constituída por estas 3 partes. Não poderia deixar de passar esta oportunidade para agradecer, de facto, ao tratamento jornalístico que tem dado e a atenção que tem dado a este conjunto de documentos históricos que nós temos aqui no nosso Tribunal da Covilhã. De facto, os jornais e a própria imprensa, a própria televisão e a rádio têm dado, de facto, o devido valor a esta exposição. E de facto está aqui, acabámos por juntar aqui um conjunto de documentos relacionados de facto com essa atenção que os jornais e que a imprensa dedicou também a este trabalho que eu estou a fazer há cerca de 2 anos. Essencialmente imprensa local, regional, mas também alguma nacional. Portanto, porquê? Porque é um trabalho pioneiro a nível nacional. Nunca tal teria acontecido que alguém ligado à Justiça, neste caso o juiz-presidente da comarca de Castelo Branco, que agora já não é, mas nesta altura ainda era, fez e que se dedicou de corpo e alma a este trabalho de pesquisa que trouxe ao conhecimento das pessoas. Algumas das pessoas ainda vivas ainda se recordarão de algum dos casos que nós relacionamos e que trazemos ao livro, e que de facto veio aconchegar, digamos, a investigação histórica feita por outros historiadores aqui da região, e veio complementar essa própria investigação com documentos que não estariam acessíveis, ou desta forma que eu consegui ter acesso a essas pessoas. Portanto, no fundo, é um complemento da nossa história local e regional, das Beiras. Temos aqui alguns exemplos das célebres marcas de água em processos judiciais, em que aparecem a marca, e selecionámos as marcas da Lousã, Lemos, Papel de Prado e de Serpins, que está do outro lado. Portanto, eram fábricas que existiam essencialmente no Rio Ceira. O Rio Ceira é um dos rios que banha a encosta da Serra da Lousã, que nasce nas serranias de Arganil e de Góis, em que, de facto, era uma mais-valia para se instalarem esses moinhos de fabrico de papel. Portanto, a Lousã tem uma das fábricas ainda, como já disse, ainda em elaboração, que tem cerca de mais de 300 anos, que é a fábrica de papel do Prado, que chama-se neste momento Fábrica Papel de Prado Cartolinas da Lousã. Falo também da fábrica de papel de Góis, que esta já não existe, que eram os Céus Irmãos Paula,
que além da fábrica de papel de Góis, que seria em Ponte Sótão, também instalaram uma fábrica de papel em Serpins. Serpins que também tem marcas de água aqui em exposição. A marca d'água o que era? No fundo, a marca d'água era a alma do papel, era, digamos, a marca que o cunho pessoal de cada produtor para evitar, essencialmente, falsificações. E também era aproveitado muito em alguns processos judiciais, porque a partir da marca d'água e da data em que estava inscrita nessa marca d'água, por vezes foram descobertas algumas falsificações de documentos. Este painel tem essencialmente a ver com alguns processos judiciais que eu utilizei para a feitura do livro e que consta das 32 histórias. Faço referência a este processo que está aqui, portanto, que são os embargos de 1833. E porquê este? Porque este, de facto, deu origem à capa do livro. Portanto, aproveitámos para fazer a capa do livro. E porquê? Porque é um processo em que uma das protagonistas, ou autora, era a chamada Viúva Veiga, que era das fábricas Mendes Veiga. Ela estava viúva, o José Mendes Veiga já tinha falecido nesta altura. Ela estava à frente dos negócios, porque os dois filhos, o José Mendes Veiga e o Manuel Mendes Veiga, estavam fugidos, porque tinham ideais liberais. Nessa altura estava o Dom Miguel no poder, eles tiveram que fugir, tiveram que se exilar. Portanto, era a Viúva Veiga que estava, de facto, à frente e era a timoneira do negócio dos Mendes Veiga. Esta capa, essencialmente, tem também este interesse, porque dava, e quero dar, de facto, realçar o papel da mulher nesta época em que a mulher era subalterna em relação ao homem. E o homem é que mandava, punha e dispunha, e na justiça, de facto, era o que acontecia. E tanto era que o juiz, o primeiro despacho que dá neste processo, diz à Viúva Veiga: minha amiga, a justiça não é para as mulheres, a mulher não pode vir litigar sozinha, portanto, vá dar uma volta e arranja um advogado, se quiser, um advogado homem, naturalmente. E foi o que ela fez, e foi uma forma de afrontar, de facto, também todo este machismo que existia na altura. De facto, eram as leis que não permitiam que a mulher entrasse em certos domínios. E a justiça era um deles. Mas também dizer que não é fácil dizer que a mulher, de facto, aqui não tinha papel. Tinha. E tanto tinha que a Viúva Veiga foi um exemplo acabado de como é que uma mulher, neste mundo de homens, conseguiu, de facto, levar avante o seu império dos têxteis e conseguiu, de facto, transformar a vila, ajudar a transformar, na altura, a Vila da Covilhã, na futura Manchester portuguesa, em termos da produção dos têxteis, em termos da riqueza nacional, que de facto a Covilhã chegou a ser a terceira cidade, a terceira vila a nível nacional em termos de riqueza e de população. Além das marcas d'água, além dos processos que deram vida e as histórias do livro, também resolvemos colocar alguma coisa sobre a Revolução, sobre o vintismo, sobre a Revolução Liberal, porque de facto as nossas histórias começam em 1820, portanto seria adequado, e uma vez que estamos a festejar os 200 anos da Revolução Liberal, entendemos que deveríamos também acrescentar à exposição algumas notas sobre a Revolução Liberal. Portanto, neste painel temos um livro que usámos, no fundo, até por causa das escolas, não é? Dos alunos, acaba por ser mais interessante para quem vai visitar a exposição. Aproveitámos um livro de um grande amigo meu e um grande escritor de Trancoso, que é o Santos Costa, que é do José da Silva Carvalho, que foi Ministro da Justiça, mas foi o primeiro, e para aqui para os tribunais, no fundo, foi o primeiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quando foi criado. Mas fez parte também, de facto, de um conjunto de gente e de homens e mulheres que fizeram a Revolução Liberal. Está aqui o Diário do Governo de 1821, onde é publicado, que é aprovado na Assembleia Constituinte e onde é aprovada, digamos, os pontos e as bases da futura Constituição liberal. De facto, há uma ruptura completa com o anterior regime, com o absolutismo, em que o rei perde poderes, em que tenta haver um equilíbrio entre as várias classes sociais,
digamos, um governo liberal e, no fundo, a reboque das ideias francesas, da Revolução Francesa, não é? O que é que eu posso dizer aqui mais? Que, de facto, é um documento interessantíssimo, este Diário do Governo e esta decisão, em que há um novo juramento do próprio Dom João VI, que o Dom João VI mantém-se como rei, naturalmente, em que ele jura cumprir fielmente a execução dos poderes que me foram dados, portanto, não é um poder do rei já, mas um poder que, de facto, as Cortes lhe dão, as obrigações de deputado nas Cortes Extraordinárias que vão fazer a Constituição Política da monarquia portuguesa e as reformas e melhoramentos que ela julgar necessários para bem da nação, mantendo a religião católica, mantendo o trono do Senhor Dom João VI, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Portanto, foi conservado, acabou por haver aqui um equilíbrio, até para evitar males maiores, não houve uma ruptura completa com o anterior regime. Manteve-se mais ou menos aqui também alguns laivos do absolutismo, neste novo regime. Portanto, o novo regime liberal com constitucionalismo acabou por vir reduzir e extinguiu alguns dos poderes que era do anterior regime, nomeadamente a Inquisição, a liberdade de imprensa aparece a abolição dos privilégios e direitos senhoriais e uma Constituição que, acima de tudo, tenta nivelar, pelo menos teoricamente e no papel, as três ordens, o clero, a nobreza e o povo. Ou seja, o princípio da igualdade, a igualité dos franceses, não é? E a fraternité. O Dom João VI mantém-se no poder, de facto, jura a nova Constituição Liberal e ele próprio sente que fica reduzido nos seus poderes a partir daí. Os princípios de base da Constituição são aprovados em 9 de março de 1821. Um deles, por exemplo, posso aqui ler que a Constituição Política da nação portuguesa deve manter a liberdade, segurança e propriedade de todo o cidadão. Isto também tem a ver, de facto, com a forma como os tribunais, a partir daí, começam a trabalhar, digamos, começam a funcionar de uma forma em que, de facto, os direitos individuais do cidadão que é levado à justiça será muito mais acautelada, porque, de facto, as garantias de proteção dos seus direitos individuais são mais fortalecidas com a nova reforma judiciária e depois, mais tarde, com a novíssima reforma judiciária. Tem aqui uma curiosidade engraçada relacionada com a Constituição portuguesa, do liberalismo, em que, de facto, há uma conversa entre um padre e uma senhora do povo, em que se fala na Constituição. E a senhora pergunta logo, mas essa Constituição o quê? É a nova mulher do Dom João VI? Ou seja, porque, de facto, a Constituição é uma coisa nova para todos nós, para todos os portugueses. De facto, foi uma elite que desenvolveu toda esta revolução. O povo, como sempre, só mais tarde é que se apercebe de que, facto, passou a haver muitas diferenças em termos de tratamento e de igualdade na própria sociedade e na forma da sociedade de ver e tratar os seus cidadãos. Este é um dos painéis em que retratamos parte de algumas das histórias do livro. Aqui temos a primeira, digamos, que é 1820, e que conta a história, de facto, ligeiramente romanceada, mas uma história com os factos verdadeiros que nós vamos buscar ao próprio processo. Conta a história da Dona Bárbara Joaquina de Tortozendo, que de facto é uma senhora que tem 700 cabeças de gado, para a época era bastante, era um bom rebanho de gado, e que vendia depois para as fábricas do Tortozendo e da Covilhã, para a produção do tecido. Então a Dona Bárbara Joaquina chega à Invernia, não é? O gado já não pode ir para a Serra da Estrela, para pastar e para se alimentar, então precisa de vir aqui à Covilhã, ao superintendente dos lanifícios, que era um juiz que superintendia toda esta área, desde a Guarda até Porto Alegre, tudo questões relacionadas com as lãs e com os lanifícios e com as fábricas, era ele que autorizava todos os atos. Então ela precisou de vir aqui, trouxe as suas testemunhas, para fazer ver ao juiz da época que precisava de levar as 700 cabeças de gado para a Idenha, para poderem pastar na Idenha, uma vez que
que era assim que desde há séculos acontecia, com a transumância dos gados, das serranias para as campinas e para as planícies, onde podiam, durante o inverno, apanhar e ter a hipótese de se alimentarem. Portanto, este é o caso, de facto, da Dona Bárbara Joaquina. Penso que esta senhora também tem a ver com a Casa Garrett, penso que será, na altura já existiria, essa não tenho a certeza, mas penso que será esse o caso. Depois temos aqui um outro caso que é passado em 1829, que tem a ver na altura em que o Dom Miguel está no poder, portanto há uma perseguição aos liberais, que tinham estado antes no poder e depois viram a seguir, e eu aproveitei o célebre romance A Viúva do Enforcado, do Camilo Castelo Branco, para associar a um espanhol que ficou preso aqui nas cadeias da Covilhã durante 9 meses, e só depois de 9 meses é que o levaram ao juiz, portanto estão a ver as garantias que existiam na altura em termos judiciais. O Santos Leno era um homem de Zarza, portanto Zarza foi o local para onde o António Neves Carneiro, que era um estudante da Faculdade de Coimbra, que também participou na morte dos Lentes em Condeixa, quando eles iam para homenagear o Dom Miguel, que tinha tomado o poder, foge, portanto ele foge à forca na altura, que foram condenados à forca todos esses estudantes, foge, o pai dele também, António Carneiro, também era médico aqui no Fundão, leva-o para a Espanha, para ficar sob a proteção lá de uma família amiga, e então é nessa data que ele conhece de facto o Santos Leno, que é a personagem do processo, e depois daqui a história acontece e a história nasce. Este painel continua de facto com histórias do livro. Neste aqui em particular, que foi selecionado um deles, porque tem a ver com, penso eu, com a última condenação à morte, ao enforcamento no Pelourinho aqui da vila da Covilhã, de um caso que aconteceu na Cebola, atualmente São Jorge da Beira, de um conjunto de amigos que estavam numa patuscada por causa de umas sardinhas, desentendem-se, e um deles dá um tiro no amigo e mata-o. Portanto, é condenado aqui à pena de morte. A partir daí é todo um conjunto de procedimentos, vai em recurso para Lisboa, para o Tribunal da Relação e para o Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, é uma história muito engraçada no sentido, muito rica em termos judiciais, muito rica em termos do problema da pena de morte, do que era a pena de morte na altura, numa altura em que já se falava em terminar, de facto, com essa medida e com essa pena. Portanto, é interessante. Depois temos aqui um outro caso em 1869, portanto, um ano antes da Vila da Covilhã ascender a cidade, que tem a ver com uma revolução de mulheres covilhanenses, cerca de 200 mulheres, que se revoltaram por causa da história do cemitério. Precisavam de um cemitério novo, porque os que estavam já não aguentavam com tantos enterramentos, porque havia o problema do tifo, que matava famílias inteiras, e então precisavam de um novo cemitério, e foram construí-lo para as bandas do Torcendo. As pessoas não gostaram, não achavam que não seria o sítio ideal para o cemitério, e de facto há uma revolução, quase que uma Maria da Fonte aqui das nossas beiras. Portanto, estamos aqui na sala de audiências do Tribunal da Covilhã, uma das salas mais magníficas a nível nacional, por causa dos painéis que estão da parte de trás, mas painéis estes que normalmente, e na função nobre que é o julgamento, as pessoas não se apercebem nem têm tempo sequer para se dedicar algum tempo e para ver estes painéis fabulosos. Mas como nós acabamos por também utilizar esta sala magnífica para aqui trazer a cultura, para aqui trazer história também, portanto, ou seja, este livro, estas exposições e todas as outras exposições que nós fizemos durante estes 6 anos e 8 meses que tivemos como presidentes da comarca de Castelo Branco, este foi um dos passos, de facto, fabulosos e nobres para também a Justiça trazer alguma coisa de novo e trazer o seu contributo para a história local, para a história regional, de facto, de toda esta gente que, quando precisam da Justiça, a Justiça está cá para as acarinhar e para decidir e para dirimir os seus conflitos. Este livro e as histórias que estão nele, nenhuma delas se passou nesta sala, porque este é um edifício dos anos 50 do século XX, portanto, e as histórias terminam em 1920. Algumas delas ainda se passaram no anterior edifício, que era no centro da cidade, que ardeu, de facto, nos anos 30, 40 do século XX,
E todos os processos que eu utilizei para fazer estas histórias, que estão no sótão e que estavam lá perdidos, vieram de facto desse tribunal que ardeu, e que aí se passaram de facto algumas delas, outras ainda no anterior edifício filipino, que já não existe, como sabem, não é? Onde está agora instalada e onde está a nossa Câmara Municipal, todas elas se passaram lá e muitas delas ainda, principalmente até aos anos 40 do século XIX, com a nova reforma judiciária, a novíssima reforma judiciária, passavam-se essencialmente na residência do juiz. Portanto, o juiz onde vivia era de facto o local onde também fazia os seus julgamentos, que será a Casa dos Magistrados, penso eu que se chama a Casa dos Magistrados, que agora até tem exposição e tem o nome de um grande covilhanense, não é? Portanto, que era lá, de facto, que a justiça primeira e dos primeiros anos do século XIX era aí feita. Portanto, esta sala é lindíssima, foi construída numa época em que, de facto, se tratava com deferência, se tratava com responsabilidade mesmo, todos os serviços públicos, neste caso é a Justiça, são os tribunais, mas a educação, o ensino, e de facto estes são edifícios que ficam para a história, e ficam para a história não só porque também lançámos aqui pela primeira vez um livro relacionado com ela e as exposições que fizemos, mas acima de tudo pela sua construção, pela sua arquitetura, que de facto destes edifícios nunca mais foram construídos.